Aqui, o Soberania em Debate, um programa do movimento SOS Brasil Soberano, do Sindicato dos Engenheiros no estado do Rio de Janeiro. Hoje, nós vamos retomar um tema que já debatemos em outras oportunidades. Mas, para a soberania nacional, nós consideramos que esse tema é muitíssimo importante. Por que razão? Porque são agentes, na verdade, que estão atuando e deveriam nos auxiliar na defesa, né, do país. E não temos visto isso. Eu estou me referindo exatamente ao papel dos militares e o papel dos militares na política, porque nós acreditávamos, né, que com a nova república, uma nova fase estaria se iniciando no país, uma nova ordem democrática, em que os militares participariam como militares, como servidores públicos. Mas nós não estamos verificando isso ao longo do tempo. O que nós estamos verificando é um processo cada vez mais cruel no país, contra a democracia, e os militares têm participado nisso de uma forma, né, até mesmo revelada por eles próprios, né, de uma forma até conspiradora contra a democracia e contra a Constituição. Então, nós entendemos importante, mais uma vez, retomar esse tema. Então, vamos tratar hoje dos militares e a política. Francisco, quem é o nosso convidado de hoje? Estamos com o professor e pesquisador João Roberto Martins Filho, que é um grande cientista social, talvez hoje o maior especialista em militares e forças armadas no Brasil, formado em ciências sociais pela Unicamp, mestre e doutor, com experiência em várias universidades no exterior, na Inglaterra, principalmente, autor de vários livros sobre a especialidade, né? Professor da Universidade Federal de São Carlos, né? Devo colocar aqui, mas vários livros, né, sobre o tema. Particularmente, gostaria de destacar O Palácio e a Caserna, um livro que foi muito importante, e continua sendo muito importante por mostrar a diversidade e a variedade dentro disso que nós chamamos os militares. Mas também a Marinha Brasileira na Era dos Encouraçados, Segredos de Estado, o governo britânico e a tortura no Brasil, e organizou várias coletâneas, uma delas que vai ser lançada agora, dia 16 de março, é isso, João? Isso, exato. Essa coletânea é sobre os militares e a atual crise política no Brasil. E isso nos mobilizou muito para trazer o João Roberto Martins Filho hoje para conversar com a gente sobre, novamente, a presença dos militares e a crise política no Brasil. Obrigado, João. Bem-vindo. Eu aqui agradeço. Vamos começar? Vamos começar. Professor, nesse novo livro que o senhor está lançando, né, o senhor tem um trabalho, né, a respeito de Maquiavel e Bolsonaro e os militares. O senhor coloca no seu trabalho que o Bolsonaro e os militares, eles são afortunados, mas não têm virtude, não têm demonstrado virtude. Como que o senhor pode explicar para a gente isso, quer dizer, a partir de Maquiavel? Como é a sua interpretação sobre isso, para que nós possamos entender essa fortuna e essa falta de virtude dos militares e de Bolsonaro? Bom, eu queria, em primeiro lugar, lembrar que eu participei com muito prazer de um debate do Soberania em Debate em maio do ano passado, e de lá para cá a gente precisa examinar um pouco o que aconteceu, né? Porque em maio nós estávamos ainda no começo, vamos dizer assim, da pandemia, e agora nós estamos vivendo a segunda onda. E, coincidentemente, também nós estamos vivendo uma segunda onda de interesse pelo assunto militar. Basta ver que nossos colegas têm voltado a dar entrevistas para a grande imprensa, imprensa internacional e assim por diante, mas isso se deve principalmente há um acúmulo de coisas, né, que foram acontecendo desde maio, mas principalmente a publicação do livro do general Vilas Boas. Voltando ao Maquiavel,
eu achei que devia fazer uma abordagem que fiquei muito inseguro de trabalhar com esse tema e errar as previsões, porque eu escrevi isso em junho do ano passado, mas eu acho que uma coisa interessante nessa coletânea que você menciona, Os Militares e a Crise Brasileira, é que todos os autores escreveram há vários meses, mas o que eles escreveram tem se confirmado, o que significa que a análise que eles fizeram é uma análise que veio para durar, não é? Uma análise que veio para permanecer, não é uma análise conjuntural ou uma análise efêmera. Bom, o Maquiavel, ele é, como vocês sabem, um genial. Ele tem tiradas que sobrevivem aos séculos, né? E eu acho que essa ideia de fortuna e virtude se aplica no caso do Brasil, porque uma pessoa totalmente incapacitada para o governo, como é o Bolsonaro, ele jamais chegaria à presidência da República, não fosse a fortuna que ele teve de encontrar um ambiente tão militantemente anti-esquerdista que ele acabou surgindo como aquele capaz de derrotar a esquerda, a centro-esquerda, nas eleições. Então, de certa maneira, foi fácil o caminho que ele seguiu até chegar, evidentemente que tirando aquele episódio da facada, mas ele até chegar à presidência da República. Os problemas começariam daí para frente. Daí para frente ele pode se revelar virtuoso ou não. Como ele é que tem dado o tom do governo dele, os militares parece que vão mais ou menos procurando se adaptar às coisas que ele faz, eu não vi até agora nenhuma virtude também nos militares. E o maior exemplo de todos é o general Pazuello, que nós devemos voltar a ele. Mas entre maio do ano passado e agora, nós temos uma situação que tem alguns traços que eu gostaria de destacar. Mas antes eu queria dizer também, com relação ao Maquiavel, que eu introduzi nesse artigo, nesse capítulo que você menciona, a ideia da maldade, né? Quer dizer, Maquiavel diz que a maldade é quase inevitável no exercício do poder político. Mas, ao mesmo tempo, e que aquele que quiser ser bom vai acabar sendo um político fracassado, vai perder o poder. Mas, ao mesmo tempo, Maquiavel é muito claro ao dizer que nenhum governo sobrevive só à base de maldades, não é? Os governos que tentam agir só à base de maldades, eles acabam mal, mais cedo ou mais tarde. Eu acho que esse é o caso do Bolsonaro. Tem outras coisas mais que a gente tirou do Maquiavel para tratar da situação atual, mas basicamente a situação é essa. Eu ia dizendo, então, que com a pandemia, nós tivemos uma situação em que ficou aberto para a sociedade a incapacidade militar para administrar o Ministério da Saúde, o que parecia que qualquer pessoa poderia saber que isso era uma tarefa difícil. Mas, além disso, nós temos inúmeras outras coisas que vão mostrando o presidente Bolsonaro cada vez mais desligado, vamos dizer assim, do papel que ele devia desempenhar como presidente da República. E, para terminar essa primeira intervenção, não vemos nenhum sinal de dissidência nas Forças Armadas. João Roberto, você coloca aí a questão da incapacidade, né, dos militares. Mas, antes do Bolsonaro chegar ao poder, né, os militares tentaram construir durante muito tempo uma retórica de que, na caserna, os homens formados na caserna são homens preparados, são homens que estariam estudando e teriam as soluções para o Brasil. Essa geração de militares que hoje está, né, no alto comando das forças militares foram forjadas durante a ditadura militar. E me parece que agora continuam com as mesmas visões, né, a meu modo de ver, equivocadas da ditadura militar. Só que agora com uma agravante muito séria. É como você colocou, a total incapacidade deles colaborarem para o desenvolvimento do Brasil. Nós não temos visto isso, né, por parte dos militares. Por isso é importante um ponto. O governo Bolsonaro e os militares, né, essa união
vem revelar exatamente isso, essa, como você coloca, a falta de virtude, né? E uma coisa também que você coloca no seu livro e você falou, a maldade. Bolsonaro se caracteriza pela maldade. E está nos parecendo, né, a cada dia, que os militares também são muito malvados. Porque eles não têm nenhuma preocupação com o Brasil, nem com o seu povo. Só têm tido preocupação com eles próprios. Como você tem visto isso, João, atualmente, essa união de Bolsonaro com os militares? Olha, Jorge, repare o seguinte, quer dizer, Bolsonaro sempre se apresenta como um membro das Forças Armadas. E ele sempre fala, nós das Forças Armadas, nós militares, nós do Exército, mas ele saiu do Exército quando estava começando a carreira dele e tinha chegado apenas a capitão. Ele saiu porque ele violou uma das principais, vamos dizer, bases de uma Força Armada profissional, que é ele violou a disciplina, violou a hierarquia e mentiu, chegando a levar o ministro do Exército na época a defender o Bolsonaro e depois descobrir que ele tinha mentido. Bom, essa afirmação, nós militares somos mais preparados, a formação militar nos prepara melhor, ela aparece de novo agora no livro do general Vilas Boas, quando ele fala, não existe tema que o Brasil enfrente que os militares não estejam preparados para enfrentar. Então, qualquer ministério, eles estão preparados para enfrentar. Isso não é função de Força Armada em nenhum lugar do mundo. Pode ser uma função de uma Força Armada que queira assumir o poder. Aí sim, aí ela vai ter que enfrentar todos os problemas porque ela é o governo. Agora, uma coisa que os brasileiros se perguntam é o seguinte, como que o capitão Bolsonaro conseguiu se graduar na AMA? Uma pessoa que mal consegue articular um discurso, uma pessoa que vive confessando que não entende de nada, uma pessoa que o tempo todo faz afirmações sem base. Não tem virtude, não tinha como deputado e não tem como presidente da República. Começa a surgir aí uma situação em que vão caindo como um dominó todos aqueles mitos sobre os quais se baseia a autoimagem que as Forças Armadas têm. Ou seja, melhores do que os civis, moralmente superiores, muito bem preparadas, mais preparadas que os civis, dispostas a enfrentar qualquer missão. Tudo isso nós estamos que se preocupam com o país, se preocupam com a independência nacional, se preocupam com a autonomia da nação. Todas essas coisas vão caindo. Tanto é que você vê hoje em dia, qual a situação que nós temos hoje, né? Final de fevereiro de 2021, terceiro ano do governo Bolsonaro. A imprensa perdeu completamente o respeito pelos militares. Agora nós vimos a notícia agora recém-publicada hoje mesmo, que a Polícia Federal ameaça processar o Exército porque ele diz que vai sair da área onde ele estava guardando uma grande apreensão, uma gigantesca apreensão de madeira. Então a Polícia Federal fala, eu queria saber o nome de quem é o responsável, diz o delegado, porque nós vamos, então, responsabilizá-lo penalmente se ele sair de lá. Não é possível sair. Se ele sair, se o Exército sair, os criminosos vão voltar e vão se apossar da madeira de novo. Então, a gente nota uma série de artigos que praticamente perderam completamente o respeito pela figura do militar. Isso não acontecia desde a época da ditadura militar. E mesmo assim, era muito cauteloso, né? Porque sabia o que ia acontecer se você... uma vez aquele cronista que eu adorava, o Lourenço de Aféria, da Folha de São Paulo, na época do Geisel, ele fez uma imagem forte com a estátua do Duque de Caxias, em São Paulo, ali perto da rodoviária antiga de São Paulo, e a pressão foi tão grande que o jornal teve que demitir. Sumiu o Lourenço de Aféria, nunca mais ouvimos falar dele como jornalista. Mas as coisas que têm se falado hoje, os artigos que têm se escrito hoje, e outra, bem assim, vamos dizer, depois do que a gente vinha falando, que existe um componente militar muito forte nesse governo, embora tanto eu quanto o Chico, a gente não ache que esse governo é um governo puramente militar, a gente acha que é um governo proto-fascista, acredito que nós achamos isso, ele está aí para confirmar, mas a verdade é que a imprensa hoje, ela está reconhecendo, inclusive se perguntando se esse não é um governo militar. Por quê? Artigos publicados há 2, 3 dias. Por quê? Porque com tudo que está acontecendo,
os militares não saem desse governo. Então, existe um certo consenso hoje em dia nos observadores da política nacional que eles não vão sair nunca, né? Nós temos o quê? Nós temos o general Santos Cruz, que saiu e tem feito uma sequência de entrevistas críticas. Nós temos o general Mamed Brito, e agora nós temos esse coronel que saiu do IBAMA atirando, porque ele disse que o IBAMA está se transformando numa espécie de penduricalho de emprego para os coronéis da Polícia Militar de São Paulo, né? Mas se você pega o livro do general Vilas Boas, tem ali uma série de reafirmações. Por exemplo, ele considera o ministro Ricardo Salles como um excelente ministro, que rompe com os vícios que existiam no Ministério do Meio Ambiente no Brasil. Nós podemos deixar para conversar daqui a pouco de outras questões, que você colocou uma delas, que é a questão de que essa é uma geração que se formou durante o governo militar. Então, não por acaso, tem um capítulo no depoimento do general Vilas Boas que fala do anticomunismo e fala que o pai dele chegou à noite em casa, no dia do golpe, e falou: olha, eu vou para lugar não definido, porque se eu ficar aqui, o grupo dos 11 do Brizola vai me prender. Eu estou na lista, né? Então, essas coisas marcam muito, né? Foi o pai, né? Afinal de contas, é história do tempo presente mesmo que a gente está falando, né? Quer dizer, existe aí ainda a memória fresca do general. Ego-história. Como? É ego-história. Pois é. Além disso, né? Além disso, bom, essa questão do egocentrismo é muito forte também em toda essa autoimagem militar. Mas é essa situação que nós estamos vivendo hoje. Francisco. Na verdade, o que a gente tem que ter clareza é que o fascismo ele tem uma construção muito marcada por marchas sobre grupos paramilitares, uniformes, né? Toda uma construção militarizada da sua aparência. E isso se confunde muito com a forma de ditadura militar. Mas não é a ditadura militar, né? Goebbels e outros que faziam muito das festas, né, do fascismo, do nazismo, gostavam da aparência militar, mas não era domínio dos militares. Os militares estavam muito longe de dominarem o nazismo, né? Isso a gente tem que ter clareza nesse sentido. Como a gente tem uma experiência de ditadura militar, tudo parece ditadura militar, como tudo parece golpe. Essa é uma questão, João, né? Parece que o Brasil está esperando um golpe militar. Todo mundo, toda hora, fala em golpe militar. É necessário um golpe militar hoje no Brasil? Bom, a gente não tem falado, né? Nós, não. Eu acho que um dos elementos centrais para entender como é que a gente demorou para entender o que estava acontecendo, como era profundo, né, esse processo de preparação para voltar ao centro do poder político e que acabou se concretizando depois com o Bolsonaro, quando ele se apresentou como um líder de direita, né? Um dos pontos que acabou eu acho que o erro que nós cometemos foi devido a vários fatores. Um deles é que esse processo era secreto. O outro é que, muito inteligentemente, o general Vilas Boas falava o tempo todo na imprensa, depois que a Dilma foi afastada, ele passou a dar entrevista a cada 2, 3 meses, onde ele dizia: não existe risco das Forças Armadas participarem de uma intervenção contra a democracia. Até hoje eles falam isso, né? Ora, nós ficávamos satisfeitos com essa afirmação. Então, e tendíamos a achar que ele podia representar um setor mais moderado, enquanto que existia um setor desses militares que estavam se manifestando, como o Mourão, como o Heleno, e como o Mainardi, como vários generais, que a gente acabava vendo como os radicais, não é? Ora, o livro deixa claro que não havia essa divisão, estavam agindo de uma forma unificada, tanto é que ele diz que o tweet que ameaçou o Supremo Tribunal Federal foi discutido com o alto comando, não é? Mas isso foi uma manobra diversionista. Eles realmente, Chico, não estavam pensando, nós sabemos disso, não estavam pensando em tomar o poder, eles estavam pensando em chegar ao poder pela via de um governo eleito pelo povo, que é bem diferente.
né? E muitas vezes a direita, o fascismo chega ao poder através de eleições. O que eu acho que não estava previsto, então isso eles conseguiram fazer, o que não estava previsto é que o Bolsonaro podia se voltar com tanta fúria contra militares do próprio governo. Eu não acredito que o Bolsonaro seja um fantoche na mão dos militares. E esse é o elemento fascista. Existe um elemento chave aí, que é o elemento da liderança pessoal, do chefe, né? Do chefe fascista, vamos dizer assim. E esse chefe tem que o tempo todo deixar claro para o público que ele é que manda. Tá? Então, a gente percebe no governo Bolsonaro um certo medo de todos os participantes do governo de contrariar o Bolsonaro e ser demitido. Ele é capaz de demitir qualquer um. Isso daí, para mim, acho que está claro desde que ele demitiu o general Santos Cruz. Então, uma vez que eles tiveram sucesso, porque apoiaram o candidato certo, derrotaram a esquerda e chegaram aos milhares ao poder, inclusive com o grupo que tramou isso, exceção do general Etchegói, que não entrou no governo, não sei bem porquê, qual foi a discordância que ele tinha com o Bolsonaro, mas foi um dos artífices dessa situação. Esse grupo agora se defronta com uma situação que, depois de 2 anos, está clara, que é uma situação em que eles também não estão controlando o processo político, porque o processo político é um processo de uma figura que quer se reeleger a qualquer custo e que o único projeto de poder que ele tem é permanecer no poder. Isso é outra coisa que o Maquiavel jamais entenderia, né? Você precisa chegar ao poder e manter o poder, mas se você fizer do seu governo a única coisa que seu governo tem como projeto é manter-se no poder, também acredito que Maquiavel diria que isso vai acabar também mal, não é? Além da reeleição, qual o projeto que o Bolsonaro tem? Qual é o programa que ele tem? Nunca teve e nunca vai ter, não é? Como é que, mesmo assim, nós temos 3 militares que saíram do governo e não temos mais do que isso? Essa é a pergunta crucial nessa altura que nós estamos. Essa é a pergunta nova, né? E, por outro lado, 250 mil mortos. Ontem batemos o recorde, pior dia da pandemia, e o presidente vai ler lá um documento na live fatídica dele, que parece que ninguém controla, onde ele fala que o problema é que as máscaras fazem mal para as crianças. Então, pensa um pouquinho. Como que alguém pode exercer um cargo importante num governo desse sem se queimar junto com o presidente da República, que toma essa atitude, né? Não existe uma manifestação de sentimento de pêsames, não existe um elogio aos médicos e trabalhadores da saúde, não existe uma sensação de tristeza. A única coisa que existe, olha, eu falei, isso ia acontecer e isso está acontecendo. O lockdown acaba sendo mais prejudicial do que a própria pandemia. E com um general da ativa, parece uma peça meio mal feita, não parece? Um general da ativa no Ministério da Saúde. Parece uma peça onde os personagens são meio caricaturais. Eles não têm muita verossimilhança com a realidade. Mas é o que nós estamos vivendo. Segundo Francisco Carlos, o documento mais constrangedor da história republicana foi aquela reunião palacial, ministerial, do dia 24 de abril de 2020, que veio a público pela ordem do ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, em maio de 2020. Aquela reunião ministerial, as coisas que aconteceram, ao lado de Bolsonaro, na frente da mesa, estava um general da reserva, vice-presidente da República, um outro general da reserva, que era o ministro, né, da Defesa, e diversos outros militares ali. Diversos outros militares, generais. O que aconteceu naquela reunião, o que foi falado, era uma coisa assim para um capítulo negativo, triste da história do Brasil, porque diversas violações à Constituição e à democracia foram faladas naquela reunião que veio a público. Por isso que ela veio a público, que o ministro Celso de Mello liberou. Tamanho constrangimento. Então, o que eu estou vendo, no meu modo de ver? Os militares não tiveram nenhuma reação. Se fossem pessoas que tivessem algum comprometimento,
tivesse até mesmo um projeto muito claro, né, de poder, como assim tenta se construir pela retórica do general Vilas Boas, eles pediriam demissão. Porque o Bolsonaro disse naquela oportunidade, ele falou: eu sou o chefe das Forças Armadas. Ele falou isso. Se não fizer o que eu quero, eu destituo. Falou na frente de todos eles e nós tivemos conhecimento. E aí vem a questão que eu quero te compartilhar. Os militares colocam o tempo inteiro, né, que está na Constituição escrito, que cabe a eles a defesa da pátria. O que nós menos temos visto é a defesa da soberania do povo brasileiro. O que nós estamos vendo é a entrega mais completa do Brasil. Você mesmo acabou de citar aí o número de mortes no Brasil. Há nenhuma preocupação com os direitos sociais, nenhuma preocupação com a economia, nenhuma preocupação sequer com a área deles, que é a área militar. Inclusive, a base de Alcântara foi entregue para os americanos. Como você está vendo tudo isso diante dessa minha colocação? Eu volto àquele ponto. Quer dizer, de certa maneira, então, essa reunião lá do dia 22 de abril, ela confirma que os militares, então, não estão, vamos dizer, no timão. Não são eles que estão dirigindo essa nau aí do governo Bolsonaro. Mas eu acho que eles são um elemento fundamental. Sem o apoio deles, acho que o governo dificilmente sobreviveria. O Bolsonaro sempre faz esse jogo de sombras, né? Que eu sou militar, nós, as Forças Armadas, mas, na verdade, existe uma diferença entre o papel central que ele ocupa no governo e esse papel meio coadjuvante. É uma palavra forte essa, porque pode parecer que os militares são menos importantes. Mas esse papel meio coadjuvante que fica para os militares. Vamos dar um exemplo fora um pouco da pandemia, porque a questão da pandemia em si. Morreram por volta de 800 militares já, a maioria da reserva, que são os mais velhos, né? Ora, essas famílias de 800 militares que morreram por causa do Covid, o choque da morte não foi suficiente para eles perceberem que esse ministro da Defesa destruiu o Ministério esse ministro da Saúde destruiu o Ministério da Saúde, que era um excelente ministério, um ministério que tinha prestígio internacional. Como é que pode uma coisa dessa? Por outro lado, existem várias outras coisas que são difíceis de entender. Os militares praticamente tentaram fazer um controle de danos com relação à questão da Amazônia, mas também não mostraram qualquer tipo de discordância com o fato de que Bolsonaro incentivava essas queimadas na Amazônia. O segundo fator, Bolsonaro não se aliou aos Estados Unidos diretamente, ele se aliou a um presidente de extrema-direita nos Estados Unidos. E depois fez toda essa coisa de não reconhecer a vitória do Biden, a não ser no último momento, e apoiar a invasão ao Congresso. Como que é possível você imaginar que pessoas que se preocupam com o país possam apoiar isso? Possam apoiar esse derretimento do prestígio do Brasil no nível internacional? Possam apoiar uma administração catastrófica da questão sanitária? Possam apoiar o presidente quando o presidente se confronta com o Supremo Tribunal Federal? Inúmeros militares falaram, não foi em off, né, de que o Supremo Tribunal Federal estava interferindo na área de atuação do Poder Executivo. Então, tudo isso fica muito difícil. Quer dizer, qual é o projeto que esses militares têm? Qual é o programa que eles têm? Qual é a ideia, a estratégia que eles têm? Eles estão caminhando para uma situação em que o dia em que foi eleito de novo um governo democrático no Brasil, a primeira coisa que ele vai ter que fazer é tirar todos esses militares do governo. E quem é que vai defender os militares? Essa construção de uma boa imagem das Forças Armadas, que foi tema de uma das últimas reuniões do Alto Comando do Exército antes da vitória do Bolsonaro, em que o general Rego Barros apresenta lá um PowerPoint e fala que o Exército estava com uma ótima imagem, graças ao papel, a política da comunicação social do Exército. O próprio Vilas Boas diz no livro que o Rego Barros estava sendo mal aproveitado, na opinião dele. O Rego Barros não foi mal aproveitado, ele foi humilhado, marginalizado, anulado. Ele era uma pessoa que tinha uma grande experiência de comunicação social. E demitido. Como? E demitido.
foi demitido de forma vergonhosa e o papel que ele fez foi patético. Como é que se explica uma coisa dessa? Eu realmente tem hora que eu não consigo entender. Eu gostaria de introduzir um outro elemento aqui. Nós falamos o tempo todo em tutela militar, os militares tutelam a República, os militares são a força fundamental. Mas teve um incidente essa semana que desvela uma outra coisa e que talvez a gente seja empurrado para essa questão da tutela militar, quando, na verdade, tem uma outra força que tutela a República muito mais do que os militares, que é isso que todo dia a gente escuta em todos os jornais, que é o tal mercado. O que é o mercado? Toda hora a gente ou escuta que o mercado não concorda, que o mercado está nervoso, que o mercado é contra, que o mercado não concorda com isso. Quer dizer, a questão da Petrobras teve um estouro, inclusive pela primeira vez, o Bolsonaro apanhou enormemente do mercado, né? E a gente viu, né, que havia, inclusive, concomitantemente, o ministro do Supremo dizendo que tinha forças estrangeiras, né, participando, né, de uma conspiração contra a democracia brasileira. Quando a gente foi levantar que forças estrangeiras eram essas, era um importante empresário do ramo de academias. Academias, não sei o quê, é um fundo bilionário com sede em Singapura e que reúne bilionários, né, ele próprio estrangeiro, né, e que manipula fortemente, né, um poder enorme de base a fazer. Né? Por exemplo, ele financiou os deputados contra a reeleição, né, do Rodrigo Maia e influiu no Congresso, financiou a eleição dos elementos que ele queria lá dentro do Congresso Nacional, etc. E isso não aparece. Quer dizer, na verdade, esse mercado tutela a República de forma muito mais eficiente até do que os militares. E parece muito legítimo. Isso entra fortemente no noticiário, etc. E a gente não tem nenhum escândalo sobre essa tutela do mercado. Né? Quer dizer, até que ponto, né, essa república, né, é tutelada pelos militares, tutelada pelo mercado, né, e a participação popular é a coisa menos visível, na verdade, menos eficiente, menos aberta, né, na República. Né? Como que isso aparece? Né? A República, no fundo, é a coisa menos republicana desde a sua origem. Eu acho que esse é um tema-chave, porque nós temos a grande imprensa do lado da oposição democrática contra o Bolsonaro e também crítica dos militares, mas também não aprofundando muito essa crítica. De qualquer modo, existe todo um noticiário negativo sobre os militares nos últimos... vamos dizer, depois de um certo tempo em que eles acharam que os militares iam ser o lado racional do governo, iam tutelar o governo, eles passaram a cada vez mais aceitar que os militares eram parte do problema e não uma solução. Então, a imprensa, hoje em dia, ela tem publicado coisas inimagináveis contra os militares. Agora, quando se trata do mercado, o que o mercado quer é o que a imprensa também quer. Então, tanto o mercado, quanto a imprensa, quanto o ministro, coitado do ministro da Economia, eles todos querem que seja feita uma reforma neoliberal radical, profunda. Então, a imprensa jamais vai criticar
o mercado. Houve algumas críticas bem assim superficiais, mas basicamente era uma crítica fogo amigo. Eram pessoas que se entendem perfeitamente. Os donos de jornais se entendem perfeitamente com o mercado, porque eles também fazem parte daquilo que nós chamamos de mercado, que antigamente nós chamávamos a burguesia, né? Mas hoje em dia passou a ser o mercado. Agora, volto uma questão. O Bolsonaro aparentemente agiu dessa forma para passar para o seu eleitorado a ideia de que ele estava do lado, que ele era um amigo do povo contra poderosos. Poderosos sendo, no caso, o diretor da Petrobras, que ele atacou de forma, vamos dizer assim, grosseira, como ele sempre faz. Mas qual a imagem que ele passa para os seus seguidores? Imagem de coerência, né? Olha aqui, eu, como presidente, estou do lado de vocês, caminhoneiros. Eu não estou do lado do presidente da Petrobras, que, por sinal, foi nomeado por ele mesmo. Não é? Então, volta um pouco essa ideia do chefe, né? Que se tem um projeto, é um projeto de minar a democracia, destruir a democracia. Tanto o mercado quanto os militares não parecem muito dispostos a defender a democracia. Quem tem que defender a democracia, eu acho que são as forças progressistas, as forças populares. Mas, de uma forma inexplicável, depois de um movimento forte, em março do primeiro ano do governo, nós tivemos um esvaziamento, né, das manifestações de rua, até dá para entender em parte, né, que nós podíamos fazer manifestações com distância social entre as pessoas. Foi feito isso em outros países do mundo, né? Mas sem a presença desse ator-chave, nós vamos ficar aí nessa situação. Os militares não estão nem um pouco a fim de defender instituições democráticas, acho que é possível provar isso, e o mercado nunca esteve preocupado com democracia no Brasil. O mercado embarcou alegremente na candidatura Bolsonaro. Agora, ficou absolutamente irado com a ousadia desse capitão que resolve tirar o presidente da Petrobras e arrebenta com as ações da Petrobras, e todo mundo do andar de cima tem ação da Petrobras. E ameaçar fazer a mesma coisa em outras estatais. Ainda mais, quer dizer, percebe, é meio contraditória essa ação do Bolsonaro, porque ela é inteligível do ponto de vista da reafirmação da liderança dele, mas ela cria problemas cada vez mais difíceis de resolver. É impossível que esse tal de mercado já não esteja fazendo reuniões e pensando se tem uma alternativa ao Bolsonaro nas eleições de 2022. Quem sabe, tão próxima já, né? Mas quem sabe antes. O que nós sabemos é que se nós formos... Ou exatamente o contrário, né, João? Seja ele próprio já fazendo um movimento porque o mercado esteja já fazendo opções do tipo Hulk ou coisa parecida. Ainda mais, né? Agora, é a velha coisa, quer dizer, sem os militares ele não sobrevive, sem o mercado também não vai sobreviver muito tempo. João, queria direcionar para você uma pergunta aqui do nosso internauta, Jonas Medeiroso, que ele coloca o seguinte: o que você acha do conceito de guerra híbrida e se ela está em curso no Brasil? Agora, a questão da guerra híbrida. Bom, o pai dessa ideia no Brasil é o Piero Lerner, que faz parte também da coletânea, tem um artigo sobre isso. Eu acho o seguinte, quer dizer, já disse para ele várias vezes, o Piero, eu acho que ele é um dos maiores especialistas em entender o mundo militar hoje em dia e captar um conjunto de sinais, um conjunto de ações que vão mostrando o que as Forças Armadas estão fazendo. Eu acho que, nesse sentido, e ao colocar que a guerra híbrida ela é uma doutrina, vamos dizer assim, presente nas Forças Armadas, até aí eu acho que nós damos uma grande contribuição que ele dá. O que eu discordo é a ideia de que, com a posse da guerra híbrida, os militares são capazes de manipular todas as cordas do processo político do governo Bolsonaro. Tudo que eu falei até agora mostra que eu acho mostra que a minha ideia é diferente dessa. Eu acho que existe uma profunda instabilidade nesse governo, eu acho que existe uma profunda imprevisibilidade também desse governo. Eu acredito que a guerra híbrida, se ela ajudou os militares a voltar ao poder, eu não acredito que ela esteja hoje garantindo que vai haver sucesso
entrada deles no poder. Vamos dizer assim, num extremo de utilização da guerra híbrida, você não tem pontos fora da curva. Por exemplo, Bolsonaro demite o general Santos Cruz. Então, há um conflito. Num extremo, você diria, não, Bolsonaro, ele finge que demite o general Santos Cruz. Está chovendo forte aqui em Campinas. Então, eu acho que o valor da guerra híbrida, como eu disse, é o conhecimento que ela nos traz do pensamento e do acompanhamento que o Piero faz como ninguém do mundo militar. O problema é transformar isso num programa de ação que explica o processo político real. Ô, João, eu queria aproveitar a oportunidade, tá, Francisco, só para, a partir exatamente do Francisco Carlos. Francisco Carlos, você citou aí a questão da transição incompleta, né, que é um estudo que ele vem desenvolvendo, vários estudos nesse sentido com relação à transição, né, da ordem ditatorial para a ordem democrática a partir de 1985. E o Francisco sempre tem colocado, né, a história falhada. A história falhada. E aí, eu já, aqui agora, né, olhando o passado, né, essa história falhada, olhando e vendo o presente, que nós estamos vendo com o Bolsonaro e os militares agora, mas já projetando um futuro adiante, de uma nova ordem, que com certeza virá uma nova ordem, assim esperamos, o erro nosso dos civis, né, esses erros que a história falhada nos vem revelar hoje, como você vê o papel nosso como sociedade diante dos militares no futuro? Bom, eu acho que vai haver um rearranjo completo da nossa relação com as Forças Armadas. Pessoas como eu, como o Chico, como o Manuel Domingos, como o Ayrton Sampierre, como o Samuel Soares, como o Eurico Figueiredo, uns mais, outros menos, acreditaram na possibilidade de democratização das relações com os militares, democratização da política de defesa no Brasil. Isso falhou, não é? O nosso papel agora, eu acho que isso está bastante claro na coletânea, no conjunto dos textos, né, dos 16 autores, o nosso papel agora é iniciar uma crítica da mentalidade militar brasileira e do papel histórico que os militares desempenharam, uma vez que eles deixaram claro para a gente que esse papel histórico estava tendo continuidade no presente. Então, não houve uma ruptura com a história. Então, o nosso papel, eu acho que isso nós estamos fazendo, é uma crítica profunda da autoimagem militar e da intromissão dos militares na política. Vai depender muito dos resultados da eleição para saber o que vai acontecer, porque eu acho que se o Bolsonaro tiver a chance de vencer as eleições, ele continua com o apoio das Forças Armadas. Mas se houver uma vitória expressiva das forças democráticas, aí as Forças Armadas não vão poder mais ser tratadas com condescendência o que vinham sendo tratadas, com o respeito que vinham sendo tratadas. Elas vão ter que aceitar limites à sua visão de mundo, não é? E nós não fizemos isso. E ainda assim eles acham que nós fizemos, porque nós fizemos a Comissão Nacional da Verdade. Então, vão ser é bom eles se prepararem, porque vai ser uma nova época. Nessa época, não existe mais espaço para ilusões com relação aos militares. Francisco. Eu vou mudar o que eu ia falar em decorrência da resposta do João. Uma das coisas que os militares têm dito muito regularmente é que tudo começou na Comissão Nacional da Verdade, que foi um ato de revanchismo e que a esquerda, essa coisa genérica, provocou, né, um mal-estar nas Forças Armadas a buscar, né, um passado que já estava sepultado. Quer dizer, não existe passado sepultado para historiadores, cientistas sociais, etc.
Na verdade, João, isso não foi assim. Quer dizer, desde a gestão do Viegas, que foram as Forças Armadas que não sepultaram o passado. Tá? Já na gestão do Viegas, do ministro da Defesa Viegas, eles promoveram a demissão do ministro da Defesa comemorando atos antidemocratas, antidemocracia. E continuaram comemorando esses atos. O passado, para eles, é um passado vivo que eles comemoram como atos antidemocráticos. Então, na verdade, eles nunca assumiram a responsabilidade pelo passado. E nós mesmos temos, de viva voz, né, as dificuldades do ex-ministro Celso Amorim de conviver com isso. Então, na verdade, nós erramos, historiadores, cientistas sociais, em pensar que isso estava resolvido, quando para eles não estava resolvido. Eles dizem, vocês fizeram só um lado foi julgado, como se, né, milhares de, centenas de militantes de esquerda não tivessem sido presos e julgados por eles. Eles esquecem que eles julgaram e condenaram centenas e centenas de militantes. Esse lado da história eles tentam apagar, quando eles foram juízes durante um regime de exceção. Esse é um lado que a gente tem que também colocar em pauta. Perfeito. Não, eu concordo plenamente. Eu só acrescentaria uma coisa. As Forças Armadas, em geral, em todos os países, são forças mais conservadoras do que a média da sociedade. E elas têm muita dificuldade em aceitar que elas erram. Vou dar um exemplo. Nos anos 90, que eu estava fazendo o doutorado de sanduíche nos Estados Unidos, o exército americano concedeu uma medalha para um soldado negro que ele tinha ganho, mas não tinha recebido. Ora, essa medalha ela foi ganha na Primeira Guerra Mundial. Segundo exemplo, existe uma imensa dificuldade do exército francês em aceitar o que aconteceu na Argélia. O tempo todo esse é um tema muito indigesto, mesmo porque toda uma geração de generais franceses se formou na Guerra da Argélia, com poucas exceções. Né? Toda a cúpula do exército francês nos anos 80, 1980, 1990, tinha estado na Argélia. Um outro exemplo, quando surgiu a questão da internação, em agosto de 71, de supostos apoiadores do IRA em território do Reino Unido, porque a Irlanda do Norte fazia parte do Reino Unido, é uma das nações que faz parte do Reino Unido, eu vi um documento que eu utilizei no meu livro, que dizia... Na verdade, a pasta que eu encontrei é maravilhosa, porque a pasta vai mostrando qual é a ideia que eles tinham do exército da satisfação da sociedade. Em sucessivos rascunhos, vai sumindo a culpa do exército. Todos esses rascunhos estão na mesma pasta, que está disponível lá no Arquivo Nacional da Inglaterra. E chega um momento que o exército inglês fala assim, nós não podemos expor o exército. O exército não erra. Nós estamos num exército de um país democrático. Tá? Então, o exército americano, o exército francês, o exército holandês tem extrema dificuldade em aceitar críticas ao que ele fez na Indonésia. Tá? Eu fotografei monumentos que existem na Holanda, que até hoje são monumentos de elogio à luta anticolonialista. E talvez existam poucos países democráticos que tenham mais dificuldade em enfrentar os seus problemas do passado do que a Holanda, não é? Eu conversei com um professor que, na Universidade de Leiden, que quando eu estava dando aula lá, que uma colega me trouxe para a gente almoçar, para eu falar da questão da tortura na luta de repressão aos movimentos anticoloniais.
E ele me disse o seguinte, ele falou, olha, eu quis estudar isso. E eles me disseram o seguinte, você pode estudar o que você quiser, a Holanda é uma democracia, mas dinheiro você não vai ter. Tá? Então, qual a moral da história? Os exércitos, quando eles são obrigados a reconhecer os erros do passado, eles são obrigados pela sociedade. Sozinhos eles jamais vão fazer isso. Nem na França, nem nos Estados Unidos, nem na Inglaterra, nem na Holanda. Quanto mais no Brasil, que tem uma democracia muito mais limitada que a desses 4 países. O único jeito, eles vão continuar com seus mitos, mas a sociedade pode obrigá-los a pedir desculpas para a sociedade e reconhecer o passado. Teve um episódio que aconteceu quando era presidente da ABED, eu estava muito empenhado naquela época em fazer esse diálogo com os militares, mas eu dei uma entrevista para o jornal O Globo, no qual eu falava, era em plena crise do mensalão, no qual eu falava que os militares tinham que pedir desculpa para a sociedade. Aquela minha frase, eu achava que eu estava sendo moderado demais na entrevista, mas ela teve uma repercussão negativa, até que um dia um oficial da Marinha me disse, você disse aquilo, que aquilo é um absurdo, eu não vou ser sócio da ABED enquanto você for presidente da ABED. Tá? Então, veja que presunção, isso já estava tudo lá. Numa outra reunião na escola de comando, que eles emprestaram uma sala para a ABED se reunir, era tudo muito fácil naquela época, o oficial que foi me buscar a porta e depois me levou para a sala, aquela conversinha, ele falou, pois é, né, professor, agora uma terrorista foi eleita presidente da República. Então, estava ali as evidências, só que nós apostamos que a democratização obrigaria os militares a rever sua visão da história, mas isso só acontece com um enfrentamento direto. Se é para a gente cair na situação que nós estamos, então é melhor que a gente caia tendo radicalizado nossas posições e não tendo contemporizado com essa visão militar. João, você está nos possibilitando, com certeza, no futuro próximo, ao reconstruirmos uma nova ordem política constitucional do Brasil, estabelecer efetivamente num documento político que a defesa do país cabe ao povo, com o auxílio dos militares. E esses militares, nesse texto político, tem que ficar consignado, devem obediência e lealdade à soberania popular. Então, a sua fala agora nos possibilita chegar a esta conclusão. No futuro próximo, uma nova ordem, uma nova Constituição, com certeza não será como essa, como o artigo 142, que diz que cabe às Forças Armadas a defesa da pátria, como você colocou, eles estando acima da sociedade, como se eles fossem um Estado à parte, quando na verdade não são. Eles integram essa sociedade, integram esse Estado, que é formado exatamente pela soberania popular. João, passa muito rápido o nosso tempo, nosso programa já chegou no fim, chegamos até a estourar o nosso tempo aqui. Olha, temos que te agradecer, você trouxe hoje uma nova face para nós do SOS Brasil Soberano, acredito que para os nossos internautas e telespectadores também, porque nos outros programas que nós tratamos de militares, discutimos militares, mas com outro viés. Hoje, nesse programa, nos possibilitou já a construir e a pensar no futuro que virá. Muito obrigado, agradeço a você e as suas considerações finais. Bom, participando do programa com colegas como vocês, ficou muito mais fácil, né? Eu respondi ao que vocês estavam, as questões, temas que vocês estavam levantando. Eu agradeço muito a vocês dois pela participação e digo que o programa foi um programa com 3 professores. Muito obrigado. João, obrigado a você. Obrigado a você. Recomendar a todos o livro do Paulo Ribeiro, que acabou de ter uma nova edição. Felipe, coloca a imagem do livro aí, por favor, se for possível. Aí. Paulo Cunha, tem um preâmbulo sobre o fenômeno Bolsonaro. Militares e militância. Isso, Paulo Ribeiro da Cunha. Paulo Ribeiro da Cunha. É isso aí. E também temos o livro do professor João Roberto Martins,
que é E organizador. teremos o lançamento. Agora está aqui, pela editora Alamanda, né? Alameda. Perdão, Alameda, desculpa, eu estou lendo aqui, né? Os Militares e a Crise Brasileira, né? Pela editora Alameda. Então, está aí uma grande oportunidade. Eu já li alguns artigos separadamente, que eu tinha recebido de alguns colegas, e realmente é imperdível. É uma grande oportunidade que está sendo ofertada à sociedade brasileira para compreender, né, e aprofundar a questão dos militares, que realmente tem sido um grande dilema, né, não bem resolvido. Eu costumo dizer, eu falo para o Francisco, faz parte do nosso passado não resolvido. Não é só os militares, não. Temos outros também. Gente, esse é o Soberania em Debate, um programa do SOS, Brasil Soberano, do Sindicato dos Engenheiros do Estado do Rio de Janeiro. Hoje contamos com o professor João Roberto Martins, tratando dos militares e a crise política, e aguardamos todos vocês na próxima semana para discutir um novo tema sobre soberania e desenvolvimento. Até lá. Tchau, gente. Tchau, tchau.